Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Aos Colossenses capítulo 3, nós vamos ler dos versos 5 ao 10. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, dos versos 5 ao 10. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos, já há algumas semanas falando sobre o tema Deus está trabalhando, e hoje nós vamos finalizar esta série. Hoje é a 6ª ministração que nós fazemos sobre esse tema, e nós estaremos finalizando nessa noite este assunto. É claro que há muito ainda a ser falado, há muito a ser dito, mas a ideia, quando trazemos aqui uma ministração, uma série de mensagens, é despertar o teu coração para o assunto, para que você tenha desejo de conhecer mais sobre isso na Bíblia. Então nós trazemos aqui algumas ideias, para que depois você possa também aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento sobre esse tema nas Escrituras, já que todo assunto bíblico ele é inesgotável. A palavra de Deus se renova a cada dia ela é atual, ela é nova para as nossas vidas. E os irmãos que acompanharam esta série vão se lembrar que nós falamos aqui, irmãos, que Deus deseja trabalhar em nossas vidas, e que Deus trabalha constantemente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus, Ele começa um trabalho novo, a fazer novas as coisas na nossa vida. E Ele trabalha desde que nós permitamos o trabalhar de Deus. Deus, Ele deseja fazer uma obra, trabalhar, refazer áreas da nossa vida, mas para isso é necessário que nós estejamos dispostos a permitir que Deus realize o que Ele quer realizar em nós. E nós falamos aqui de algumas áreas que Deus deseja trabalhar em nossas vidas. Falamos que Deus deseja trabalhar em nosso caráter, Deus deseja trabalhar em nossos temperamentos, Deus deseja trabalhar em nossos sentimentos, e Deus também deseja trabalhar em nossos traumas. Cada um desses assuntos nós já abordamos aqui nessa série. E hoje, então, irmãos, eu quero falar sobre o propósito de Deus em trabalhar. Se eu perguntasse a você nessa noite, por que Deus quer trabalhar em minha vida? Por que Deus quer mudar o meu caráter? Por que Deus quer transformar os meus temperamentos? Por que Deus quer trabalhar em meu sentimento? Por que Deus quer trabalhar com os meus traumas? O que você responderia a essa pergunta? Por que Deus deseja trabalhar em nossas vidas? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E para isso, nós precisamos voltar lá no Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e verso 26, a Bíblia diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Ainda em Gênesis, no capítulo 5 e verso 1, a Bíblia diz assim: no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Então a primeira resposta que nós vamos dar a essa pergunta, por que Deus quer trabalhar em nós? É porque quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Mas todos nós sabemos que o homem desobedeceu a voz de Deus lá no jardim. A serpente enganou Adão e Eva, trazendo uma falsa verdade e dizendo para eles que se eles comessem daquele fruto que Deus havia dito que não comessem, eles se tornariam iguais a Deus e eles nunca morreriam. E o homem e a mulher então deram ouvidos à voz da serpente, que é Satanás, e eles acabaram comendo do fruto do conhecimento, do qual Deus havia dito para não comer. E quando o homem desobedece a Deus, então o pecado entra no mundo. E quando o pecado alcança os nossos primeiros pais, a Bíblia vai nos ensinar que eles experimentaram então o que na teologia nós chamamos de depravação total. O que é a depravação total? É a corrupção total da natureza humana. Ou seja, o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. O pecado afetou a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. E os irmãos vão se lembrar que durante essa série, quando nós falamos aqui do caráter, nós dissemos que o caráter do homem foi afetado pelo pecado. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele diz: eu quero fazer o bem, mas sempre faço o que não quero. Por quê? Por causa do pecado. Ele diz: o pecado que habita em meu corpo, ele me leva a fazer aquilo que eu não quero. E o pecado então afeta o nosso caráter. Nós falamos aqui dos temperamentos e dissemos que os temperamentos, cada um deles tem qualidades e defeitos. Mas o pecado trouxe a ênfase aos defeitos e mortificou as qualidades de cada temperamento. Então, quando Deus trabalha em nosso temperamento, o que Ele está fazendo? Ele está tentando restaurar as qualidades de cada temperamento da forma como Deus nos criou. Quando Deus quer trabalhar em nosso caráter, Ele está querendo restaurar o nosso caráter para que esteja da maneira como Deus nos criou. Falamos dos sentimentos, e quando Deus trabalha em nossos sentimentos, Ele também quer trazer de volta sentimentos positivos, da maneira como Ele nos criou. Então, irmãos, a primeira resposta que a gente dá quando perguntamos por que é que Deus deseja trabalhar em nós, é porque Ele deseja restaurar a nossa semelhança com Ele. Essa semelhança que foi depravada pelo pecado. Estas qualidades que foram afetadas pelo pecado, Deus quer agora restaurar. Deus quer restaurar. É por isso, irmãos, que na Bíblia, lá em Atos, capítulo 11, verso 26, a Bíblia diz: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. O que significa a palavra cristão? Você sabe responder? Se alguém disser para você: olha, você é cristão, o que significa ser cristão? A irmã Pedra disse ali: parecido com Cristo. Esse é um dos sentidos da palavra grega cristão, quer dizer pequenos Cristo, pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo. Então os cristãos, ou os discípulos, foram chamados de cristãos por quê? Porque as pessoas viam neles semelhanças de Cristo. E o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. É por isso que quando a Bíblia cita Jesus, ele recebeu o nome de Jesus Cristo. Porque tinham outros Jesus no tempo de Jesus. Esse nome era um nome até comum. Mas Jesus Cristo é um só. É Jesus
o ungido de Deus. Jesus, o Filho de Deus. E o próprio Jesus, irmãos, lá em João, no capítulo 14 e verso 9 do Evangelho de João, ele diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus Cristo, ele é semelhante ao Pai, a ponto de ele afirmar: quem vê a mim, vê o Pai. E quando os discípulos são chamados de cristãos, alguém está dizendo: estes homens parecem-se com Jesus Cristo, que consequentemente imitam Deus. Então veja, irmãos, que quando Deus fala de restaurar, a nossa vida, Ele está falando justamente disso. Quando Ele fala de trabalhar em nossas vidas, por que Ele quer trabalhar? Quando você se torna um cristão, por que Deus quer trabalhar? Para que você seja igual a Cristo. E consequentemente, as pessoas vão olhar para você e vão entender que você se parece com Jesus e você se parece com Deus. Deus pode ser visto através da nossa vida, se nós imitamos a Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Veja que responsabilidade que a igreja tem, irmãos? Que responsabilidade que os cristãos têm. Paulo, irmãos, escrevendo na sua carta aos Gálatas, capítulo 2 e verso 20, ele diz assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo: a partir do momento que eu me tornei cristão, que eu me tornei um discípulo de Jesus, não é mais a minha vida, mas agora é a vida de Cristo em mim. Então Paulo está dizendo: embora eu não seja perfeito como Jesus, embora eu não seja sem pecado como Jesus foi, mas as minhas atitudes imitam as atitudes de Jesus. Então eu agora não vivo mais para atender às minhas vontades, mas eu agora vivo para agradar Jesus, para fazer a vontade de Jesus. Então, amados, isso é ser cristão. É por isso que em Mateus capítulo 16, verso 24, o próprio Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É abrir mão das minhas vontades, é abrir mão dos meus desejos. Negar-se a si mesmo é eu dizer para mim mesmo: a partir de hoje eu não quero agradar a minha vontade da carne, mas eu quero agora agradar a Cristo. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. A cruz fala de crucificação, de morte. Então ele diz: primeiro você nega a sua vontade, depois você é crucificado com Cristo e depois você passa a me seguir. Não tem como eu seguir Jesus, seguir as pisadas de Jesus, sem que primeiro o meu eu não seja mortificado. Não tem como eu seguir a Jesus e seguir as pisadas de Jesus, se primeiro eu não negar a mim mesmo, não negar as minhas vontades e os meus desejos. Então isso é a vida cristã. Se eu decido seguir a Cristo, primeiro eu nego as minhas vontades, eu crucifico as minhas vontades e os meus desejos, e então eu estarei apto a seguir as pisadas de Jesus, a imitar Jesus, a ser parecido com Jesus. Amém? Em 1 João, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4 e verso 17, João diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Depois lá adiante, no mesmo versículo, ele diz: porque neste mundo somos como Ele, somos nós também neste mundo qual Ele é. Isso é ser cristão, é ser neste mundo tal qual Jesus foi. Isso é fácil? Não é fácil. Eu e você conseguiremos ser isso pela nossa própria capacidade? Não. A vontade do homem é má, os desejos do homem são maus, a natureza adâmica ainda está em nós. É por isso, irmãos, que a gente precisa deixar Deus trabalhar em nossa vida. É por isso que Deus deseja trabalhar em nossa vida.
E é por isso que é tão necessário a gente dizer: Senhor, eu reconheço que eu não consigo ser como Cristo, mas eu quero que o Senhor trabalhe em meu caráter, em meus temperamentos, em meus sentimentos, em meus traumas, e onde mais precisar ser trabalhado, para que eu me torne como Cristo. Se Deus não trabalhar em minha vida, eu não conseguirei nunca ser como Cristo. O trabalhar de Deus é que nos faz, cada dia, mais parecidos com Cristo. Mas como nós já dissemos aqui, na mensagem introdutória, quando a gente fala em obras, a gente está falando de algo que muitas vezes traz transtorno. Quando eu falo Deus trabalha, eu citei aqui, os irmãos que estavam presentes ou que ouviram a mensagem vão se lembrar. Eu citei aqui, nós temos uma parede com infiltração. Como que eu corrijo isso? Eu preciso primeiro expor, eu preciso tirar o reboco, eu preciso encontrar aonde está a infiltração, e eu vou tirar essa capa de reboco, e aí vai aparecer o tijolo, vai aparecer o que está atrás dessa parede lisa, pintada e bonita, vai aparecer o problema. Então, irmãos, quando a gente fala de Deus trabalhar, nós estamos falando assim: Senhor, pode me expor. Pode me expor. Pode expor, Senhor, as minhas falhas. Pode expor os meus erros. É por isso que o salmista, quando ele ora, ele diz assim: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Mostra para mim, Senhor, aonde eu preciso mudar. Senhor, pode expor tudo aquilo que precisa ser exposto na minha vida, desde que o Senhor faça algo novo. Desde que o Senhor faça algo novo. Então, irmãos, quando a gente fala de trabalhar de Deus, nós estamos falando de entulhos que precisam ser removidos, defeitos que precisam ser expostos, pecados que precisam ser mostrados para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar mais parecidos com Cristo. Em Efésios, irmãos, no capítulo 5, nos versos 25 a 27, o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja, ele faz uma comparação que acontece outras vezes na Bíblia. A igreja, ela é comparada como a noiva de Cristo, não é verdade? Hoje nós somos noiva, no arrebatamento nos tornaremos esposa, porque a Bíblia fala que o esposo virá nas nuvens e a esposa encontrará o noivo nos ares. A noiva encontrará o noivo nos ares. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, a Bíblia usa essa comparação de noiva com noivo. Depois a igreja será a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. E aqui o apóstolo Paulo está usando essa figura e ele diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, irmãos, por que Deus quer trabalhar em nós? Porque Ele quer nos deixar limpos, Ele quer nos deixar puros, Ele quer nos deixar perfeitos. Agora, será que nós seremos perfeitos nesta vida, neste mundo, com esse corpo, com esse tabernáculo que nós habitamos? Não. Mas nós podemos lutar para chegarmos o mais próximo da perfeição. E essa deve ser, irmãos, esse deve ser o anseio de cada cristão. Sabe, irmãos, o cristão ele não pode estar satisfeito, por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando Paulo está falando isso, irmãos, sobre conformar, ele está falando sobre não tomar a forma do mundo. Então, não vos conformeis, não sejam conforme o mundo, mas transformai-vos. Ou seja, Paulo está dizendo que nós em Cristo, nós precisamos buscar, cada dia da nossa vida, ser mais parecidos com Cristo. Há um livro do escritor famoso,
pastor norte-americano chamado Max Lucado, que ele tem por título Simplesmente como Jesus. E ele diz assim: o Senhor te recebe como você é, mas Ele recusa a te deixar como você está. Então é por isso que Ele quer trabalhar em nós, porque Ele quer nos apresentar a Deus como uma esposa sem ruga, sem mancha, sem pecado. É por isso que Ele quer trabalhar na nossa vida. E nós, irmãos, precisamos ter essa consciência de que durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, nós precisamos cada dia permitir que Deus trabalhe, para que cada dia a gente seja mais e mais parecido com Jesus. E eu pergunto a você aqui nesta noite: você tem se tornado cada dia mais parecido com Jesus? Seu caráter, seu temperamento, seus sentimentos, seus traumas, têm sido trabalhados por Deus? Ou você tem trazido marcas que mais lembram Adão do que Deus? Quem você se parece mais, com Adão ou com Jesus? Quando a gente vem a Cristo, irmãos, nós somos Adão. Mas à medida que nós caminhamos com Cristo e deixamos Ele trabalhar em nós, Ele vai tirando de nós as marcas de Adão e vai colocando em nós as marcas de Cristo. Amém? Mas como eu disse, é fácil? Não, irmãos, às vezes é dolorido. Às vezes é dolorido trabalhar de Deus. Mas se eu e você queremos ser mais parecidos com Ele, nós temos que abrir o nosso coração para Ele e dizer: Senhor, pode trabalhar. Pode fazer, Senhor. Eu sei que vai gerar entulho. Eu sei que eu vou ter que abrir mão de vários entulhos. Eu sei que eu vou ter que expor algumas coisas que estão escondidas lá dentro, mas que o Senhor vai trazer à luz. Mas, Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto. Então, irmãos, a primeira resposta que nós damos: por que Deus quer trabalhar? Para restaurar a nossa semelhança com Cristo. Mas e a segunda causa que eu quero trabalhar aqui nesta noite com os irmãos? O segundo motivo, o segundo propósito para o qual Deus quer trabalhar em nossas vidas, qual é? É porque Deus, primeiro, Ele trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Ele precisa primeiro trabalhar em nós para depois nos usar. Então, o segundo motivo é esse. Deus quer trabalhar em nós para que nós possamos ser usados por Ele. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós estamos sendo trabalhados e transformados em glória cada vez maior, através do Espírito Santo que habita em nós. E por que que Deus está trabalhando em nós? Para que esta glória seja refletida para o mundo. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais o mundo vai olhar para você e vai ver a glória de Deus na sua vida. Como seria bom, né, irmão, se nós andássemos pelas ruas e as pessoas dissessem: você parece tanto com Jesus. Houve um missionário que estava pregando entre índios. Eu não me lembro agora, por isso eu não quero citar o nome. Talvez seja Livingstone, mas eu não me lembro se era ele. Mas ele foi fazer missão entre índios. E os índios ouviram ele pregar, ele conviveu com os índios há algum tempo, mas depois ele morreu.
E veio depois um outro missionário para falar naquela aldeia indígena. E aquele missionário começou a descrever Jesus. E ele disse: olha, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus realiza isso, Ele ama as pessoas, Ele tem compaixão pelas pessoas, Ele cura, Ele transforma. E alguém disse assim: este homem já passou por aqui. Esse de quem você está falando já passou por aqui. E ele estava se referindo ao missionário que passou a primeira vez. Então veja, irmãos, que impacto na vida daquela aldeia, quando aqueles índios confundem o missionário com o próprio Jesus. Que bom seria se nós causássemos esse mesmo impacto nas pessoas. Se alguém olhasse para você e dissesse: olha, você parece tanto com Jesus. Olha, eu olho para você e me lembro de Jesus. Que coisa maravilhosa. Mas isso é possível, irmãos? Claro que é. À medida que nós deixemos Deus trabalhar em nossa vida, em nosso caráter, em nossos sentimentos, em nossos traumas, em nossas emoções, em nossa maneira de viver, quanto mais Deus trabalhar, irmãos, mais parecidos com Ele a gente vai ser. O que acontece é que muitas vezes a gente começa a deixar Deus trabalhar, e aí Deus começa a fazer coisas na nossa vida, e a gente fala: Senhor, para, isso está machucando, isso está me confrontando demais, Senhor, isso está me trazendo uma realidade dura. Mas, irmãos, se nós permitirmos que Ele trabalhe, nós vamos viver aquilo que Paulo disse e que nós citamos aqui na primeira ministração de Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se todos os dias nós dermos esse espaço, essa liberdade para Deus trabalhar em nós, cada dia nós vamos crescer na nossa semelhança com Cristo. Em Efésios capítulo 4, versos 12 e 13, a palavra de Deus diz que Deus deseja o aperfeiçoamento dos santos ou dos salvos para a obra do ministério. Então Deus deseja trabalhar em nós, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então primeiro Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer trabalhar em nossas vidas para que a gente possa trabalhar no ministério. Porque quanto mais parecido com Jesus você for, mais luz você vai trazer à obra de Deus. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais você vai trazer para as pessoas o exemplo de como elas devem ser. É por isso que Ele primeiro quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Se você quer ser alguém usado por Deus, alguém que alcance vidas para Jesus, primeiro Ele precisa trabalhar em você. E você então alcançará outros. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 5 e verso 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Essa palavra, irmãos, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Essa palavra no grego ela quer dizer: Ele mesmo vos restaurará. Depois Ele confirmará, que quer dizer Ele estabelecerá você. E Ele fortificará, tornará você capaz de fazer o que Ele quer que você faça. Então, quando Deus trabalha em nós, primeiro, Ele nos restaura a sermos a imagem perdida de Cristo. Trabalhando nas áreas da nossa vida, Ele restaura a nossa semelhança com Cristo que foi perdida por causa do pecado. Depois Ele nos estabelece, fortalecendo a nossa vida através das novas características que Ele colocou em nós. E depois Ele nos fortifica para realizarmos aquilo que Ele quer que nós façamos. É todo um trabalhar de Deus em nós, visando o quê?
visando o aperfeiçoamento da obra de Deus, do reino de Deus, do corpo de Cristo. Como disse, irmãos, sabemos que nós não atingiremos a perfeição aqui neste mundo, mas nós precisamos almejar ser transformados por Deus a cada dia e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Quando Deus trabalhou em Jacó, qual foi a área que Deus trabalhou com Jacó? Os irmãos lembram? No caráter. O nome Jacó, suplantador. Mas Deus trabalhou em Jacó. E Jacó se permitiu ser trabalhado. Até o dia que ele encontra com o Senhor, o anjo do Senhor, lá no Val de Jaboque. Ele luta com o anjo. E o anjo diz: não chamarás mais Jacó, mas Israel. Depois que Jacó foi transformado no seu caráter, Deus pôde usar a vida de Jacó. E ele se tornou o pai da nação de Israel. Jacó se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Nós falamos aqui também que Deus trabalhou na vida de Paulo. E em Paulo Deus trabalhou no temperamento. Paulo era o colérico. E nós falamos aqui que na vida de Paulo, perseguidor, o que sobressaía? Os defeitos do temperamento colérico. A ira, né? Paulo era irado, era alguém, né, que perseguia os cristãos, era alguém violento. Paulo, ele era alguém intolerante, prepotente, autossuficiente. Mas depois que ele foi trabalhado por Deus, ele se tornou alguém otimista, prático, alegre, dependente de Deus. Tudo isso é característica de um colérico. A diferença é que Paulo antes era um colérico com cara de Adão, mas depois ele se tornou um colérico com cara de Jesus. Não importa qual seja o teu temperamento, se você é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. É possível que quando você vem a Cristo, você traz as marcas de um temperamento de Adão. Mas Deus quer transformar o teu temperamento e te tornar parecido com Jesus. Nós falamos ainda sobre o trabalhar de Deus na vida de José. E nós dissemos que José, quando foi trabalhado com Deus, por Deus, Deus trabalhou nos sentimentos de José. José conviveu com o sentimento de traição dos irmãos. Ele conviveu com o sentimento de injustiça na casa de Potifar. Ele lidou com o sentimento de alguém que foi esquecido pelo copeiro do rei. Mas Deus trabalhou em José, de maneira que Deus o levou ao trono para ser governador do Egito. E ele foi uma pessoa importantíssima para a nação de Israel, porque ele trouxe as 12 tribos para o Egito e sustentou durante 7 anos de fome. Mas ele só pôde fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer, depois que Deus trabalhou nos sentimentos dele. Imagine se José chegasse como governador do Egito carregando o sentimento da traição dos irmãos. Ele ia querer vingança. A injustiça da esposa de Potifar, ele queria fazer justiça com a própria mão. O esquecimento do copeiro, ele iria vingar daquele copeiro que esqueceu dele. Mas quando José chega no trono, ele chega desprovido de todo sentimento negativo. E ele manifesta sentimentos tão positivos, ele traz alegria, ele traz esperança, ele traz confiança, né? É isso que José representou para Israel. E finalmente, nós falamos na semana passada sobre o trabalhar de Deus na vida de Davi, que foi com os traumas de Davi. Um Davi que foi desprezado por seu pai, um Davi que foi humilhado pelo seu irmão, por Saul, foi perseguido por Saul, a quem ele ajudou tanto. Saul tentou matar Davi. Davi foi traído pelo próprio filho chamado Absalão, que tomou dele o trono. Mas, irmãos, Deus trabalhou na vida de Davi para que Davi pudesse ser o maior rei de Israel. E nós vimos aqui que Davi, enquanto foi desprezado e esquecido pelo pai, ele se lembra de Mefibosete, o neto de Saul. Ele vai buscar aquele
jovem paralítico, aquele homem paralítico, e o traz ao palácio e o coloca na mesa, e ele vai comer com Davi como filho do rei. Davi poderia, irmãos, ter vingado Saul, teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades de matar Saul, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E Deus tomou conta, Deus fez o que precisava ser feito para que Davi chegasse ao trono. Davi, irmãos, ele não humilhou os seus irmãos, ele honrou os seus irmãos. Então, quando a gente olha na vida desses homens todos, nós vemos, irmãos, que à medida que o tempo passava, eles foram trabalhados por Deus, de maneira que as pessoas olhavam para estes homens e viam que eles eram diferentes do mundo. Viam que eles eram tão diferentes das pessoas comuns. Podíamos falar aqui de tantos outros como Abraão, Moisés, Elias, tantos outros que a Bíblia cita. Mas eu creio que é suficiente para os irmãos terem uma ideia daquilo que a gente quis trazer como mensagem nessa série. Então hoje, como é a última série, eu quero te convidar a se colocar em pé. E eu quero novamente fazer uma pergunta crucial para você. De nada adianta você ter ouvido essa série sem experimentar nenhum tipo de mudança na sua vida. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como um homem insensato que edificou sua casa na areia. Vai vir tempestade, vai vir luta, e a sua casa vai cair. Mas aquele que ouve e pratica, ele é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vai vir luta? Vai também. Vai vir dificuldade? Vai vir também. Mas você não vai cair, você vai permanecer de pé, porque você pôs em prática aquilo que você ouviu. Então hoje você tem 2 escolhas, e nós já vamos orar para encerrar. E você tem 2 escolhas a fazer. Você ouviu essa palavra, e você pode escolher deixar Deus trabalhar em sua vida, ou dizer para Deus: não, Deus, eu quero continuar como eu sou. Eu não quero que o Senhor faça nada na minha vida. Ele não força, Ele te dá essa oportunidade, Ele te dá essa escolha. Mas eu quero dizer para você, se você permitir, e você disser: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, Ele vai fazer você se tornar mais parecido com Jesus. Se você não permitir que Ele trabalhe, você continuará sendo mais parecido com Adão. Então você tem essa escolha nessa noite, essa pergunta que eu quero encerrar fazendo para você. Você deseja mesmo que Deus trabalhe na sua vida? Custe o que custar. É uma decisão muito séria. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma decisão muito séria. Você permitir que Deus trabalhe na sua vida é você permitir que Ele mexa em todas as áreas da sua vida que precisam ser mexidas. Mas como eu disse, toda vez que a gente faz uma obra em casa, a gente faz para melhor, né? Ninguém faz uma obra para a casa ficar pior. É sempre para melhor. E assim também é o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele sempre vai trabalhar para nos tornar pessoas melhores. Então, se você quer permitir que Deus trabalhe na sua vida, Ele vai trabalhar de maneira que você seja alguém melhor. Então nós vamos orar agora. E talvez você esteja escondido numa caverna como Elias, uma caverna de autodefesa, dizendo: ah, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas Senhor, eu também não sou tão ruim assim. Talvez você esteja se justificando diante de Deus para que Ele não trabalhe na sua vida. Talvez você esteja dizendo: ah, Senhor, eu não vou ser perfeito mesmo, nunca, não vou ser como Jesus nunca, mas então deixa eu ficar como eu estou. Você pode escolher isso nessa noite. Você tem toda a liberdade. Mas Deus te está dando uma oportunidade tão rica nessa noite, de você dizer: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, e eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Vamos orar? Fale com Deus, faça sua oração a Deus nesta hora. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite, finalizando esta série.
Eu creio, Senhor, que pudemos aprender um pouco mais da Tua palavra nesses dias, através do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos revelando a Tua palavra. Ó Deus, e nesta noite nós estamos aqui diante de uma encruzilhada. O Senhor tem colocado diante de nós a bênção, a maldição. O Senhor tem colocado diante de nós o caminho da vida ou o caminho da morte. Ó Deus, e a decisão é nós que tomamos. Não é o Senhor que toma a decisão por nós. Nós cremos que o Senhor tem dado esse privilégio a cada um. Ó Deus, e nesta noite eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja tocando vidas aqui, corações, para que essas pessoas escolham o caminho da vida, o caminho da bênção. Ó Deus, um caminho da mudança, um caminho da reforma, um caminho do trabalhar de Deus. Nós sabemos que isso muitas vezes custará, ó Deus, coisas na nossa vida que a gente tanto admira e gosta, mas que o Senhor vai tirar de nós. Ó Deus, se nós permitimos o Teu trabalhar, nós estamos permitindo que o Senhor mexa em áreas da nossa vida que são tão delicadas, Senhor. Mas, ó Deus, o que a Tua palavra tem nos ensinado é que se nós permitirmos o Teu trabalhar, o Senhor nos tornará mais semelhantes a Jesus. E é isso que nós queremos. Queremos, ó Deus, ser parecidos com Jesus, para que o Senhor possa nos usar também. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração e que o Senhor traga agora esse conserto, que o Senhor traga agora, Senhor, esse trabalhar na vida de cada pessoa que está em oração. Pai, que as mudanças aconteçam, que as mudanças sejam percebidas nessas vidas e que as pessoas possam notar em nós a semelhança com Cristo. Pai, nós oramos a Ti, pedindo a ajuda do Espírito Santo para colocarmos essa palavra em prática. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.